Meu propósito maior é ajudar cada uma de vocês aqui a reencontrar sentido, esperança, força para recomeçar, aprendendo a perdoar e a se perdoar, se acolhendo e se olhando com mais amor. Algumas de vocês se sentem mais à vontade dentro de uma religião, e isso é sagrado. Já outras vão buscar mais liberdade. E tem outras que ainda estão descobrindo o seu próprio caminho. O importante é que cada uma tenha o seu espaço aqui para ser quem é, para sentir, para buscar e para crescer sem julgamentos. O autoconhecimento é um convite para ampliar, nunca para excluir. Que essa jornada nos ensine a atravessar juntas tudo aquilo que dói. Só um minutinho, tá, gente? Que essa jornada nos ensine a atravessar juntas tudo aquilo que dói e que aqui seja sempre um espaço de amor, respeito e cura. Sejam bem-vindas. Eu quero que vocês saibam que o que trouxe a gente aqui hoje, nesse tema tão profundo, não tem nada a ver com fraqueza. Muito pelo contrário. É coragem. Coragem de olhar para algo que dói e dizer para si mesma que merece mais do que sobreviver. Que merece sentir. E sentir que está viva de verdade. Alguém avisa para a Carol que aquilo ali é de rosquear. É. Muitas aqui têm família, têm trabalho, tem muita gente por perto. Está sempre com um sorriso no rosto. Mas quando chega aquela hora do silêncio, deita a cabeça no travesseiro e se pergunta: por que, meu Deus, mesmo com tudo isso, eu sinto esse vazio? Por que parece que sempre falta alguma coisa? E eu sei, porque eu já senti isso também. Que a solidão às vezes pesa tanto que a gente se pergunta: será que algum dia eu vou conseguir me sentir completa? Será que isso vai passar? Quando eu estava digitando essa palestra, me veio na mente as conversas da terapia coletiva, da última terapia que a gente teve, no nosso último evento, onde algumas de vocês relataram que já pediram em algum momento para que Deus as levasse. E eu estava refletindo que no meu caso, nos momentos de dores mais intensas, eu nunca pedi para Deus me levar. Eu nunca quis morrer. Na verdade, o meu medo sempre foi de morrer sem viver de verdade. De passar por essa vida só existindo. Sobrevivendo, sem sentir de verdade, sem encontrar um sentido nessa vida. Então eu nunca pedi para morrer. Eu sempre tive, na verdade eu tenho medo de morrer. Mas eu tenho medo também de simplesmente chegar numa idade, chegar num momento e dizer assim: o que foi que eu fiz? Mas é possível você ter esses dois sentimentos? Sim. Sim, porque muda o momento. São fases da vida da gente. Eu não tive essa fase ainda, talvez, de querer desaparecer. Mas eu já tive dores intensas a ponto de me perguntar: será que um dia eu vou viver de verdade? E foi esse medo, o medo de só sobreviver, que me fez buscar respostas, buscar cura, buscar reencontro comigo mesma. Hoje a gente vai falar de vazio e de solidão, mas acima de tudo, de sentido, de recomeço e de escolha. Talvez vocês já tenham sentido que mesmo com a casa cheia, com trabalho, com amigos, grupo animado, de repente vem aquele buraco, aquela sensação de falta. Olhando de fora, parece que está tudo certo, mas por dentro fica aquele silêncio. E daí vem aquele pensamento:
Por quê? Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo vazia? Tem um escritor russo chamado Dostoiévski, que ele dizia: o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, não é só falta de gente, de relacionamento, de dinheiro, de sucesso. É uma fome de sentido. É aquela vontade de sentir que a vida vale a pena, que a gente está aqui para alguma coisa maior. E esse vazio, ele costuma aparecer quando a gente se perde de quem a gente é de verdade. E por medo de rejeição, de julgamentos, de ficar sozinha, a gente começa a vestir algumas máscaras. A máscara da mulher que sorri para todo mundo, mas chora sozinha. A máscara quando a gente diz sim para todo mundo, menos para a gente. Quando a gente aguenta tudo. A gente nunca pode falhar, nunca pode se sentir fraca. A gente passa tanto tempo escondida atrás dessas máscaras que uma hora a gente se esquece quem a gente é de verdade. E daí aquele vazio grita dentro da gente dizendo: eu não sei mais quem eu sou. E eu tenho certeza que muitas da gente aqui, vou dizer da gente porque eu também, já se perguntou um dia: quem eu sou de verdade? E é aí que a solidão se torna um peso. Porque quando a gente usa a máscara, a gente não só se esconde da gente mesma, impedindo de nos ver como a gente realmente é, como a gente impede também o outro de nos ver e de nos conhecer de verdade. Ninguém consegue se conectar de verdade com uma máscara, porque a gente só consegue se conectar com o outro, com a nossa própria alma e até com Deus, na nossa vulnerabilidade, na nossa verdade, na nossa autenticidade. Então, quando a gente finalmente consegue se mostrar de verdade, a gente tira aquela barreira que impede o amor, que impede a empatia, e a verdadeira fé consegue alcançar a gente. Eu mesma, muitas vezes, já me senti assim. Eu usava a máscara da mulher forte, mas sempre me abandonava. A que resolvia tudo, mas nunca me cuidava. Só que lá no fundo a minha alma gritava que eu não era só isso. E quanto mais máscaras eu usava, mais colocava, mais distante eu ficava da minha verdade. Quantas vezes vocês já fingiram que estava tudo bem para não preocupar ninguém? Quantas vezes vocês já engoliram o choro ou se calaram para evitar algum conflito? É natural a gente querer fugir da dor. E para fugir, a gente acaba preenchendo o nosso tempo com 1000 coisas. Trabalhando demais, redes sociais, comida em excesso, relacionamentos que não tem nada a ver com a gente, compras, distração o tempo todo. Enfim, a gente faz a agenda ficar lotada só para não precisar pensar na vida. Vai para festas, bebe, tenta ocupar tenta ocupar todo o tempo só para não ter que ficar sozinha, com o próprio silêncio. Só que se vocês perceberem, esse alívio, ele é momentâneo. É igual a tomar um remédio para dor de dente e não tratar a causa. Uma hora a dor volta e ela volta mais forte. A nossa alma, ela não aguenta ser calada para sempre. E quando a gente não ouve a voz da nossa alma, o nosso corpo começa a gritar. Através da ansiedade, crise de pânico, insônia, dores no corpo, cansaço sem explicações, tristezas sem motivo, tremedeira. Tudo isso é a vida pedindo para você: ei, olha para mim, me escuta, me cuida. Porque acreditem, toda crise que a gente passa é, no fundo, um presente disfarçado. É essa crise que obriga a gente a mudar, a repensar a vida, a buscar respostas de verdade. E aí vem a pergunta: então se esse vazio não é um defeito, mas é um chamado,
O que eu posso fazer diferente? E é nesse momento, vale a gente lembrar da história do Viktor Frankl, que foi a pessoa que criou o termo vazio existencial. Ele foi um médico e escritor austríaco que também sentiu esse vazio desde quando ele ainda era criança. Ele tem um livro que chama Em Busca do Sentido. Esse livro é lindo e ele, assim, quem tiver a oportunidade de ler vai gostar muito. E ele se perguntava qual era o verdadeiro sentido da vida e se tudo isso aqui tinha realmente algum propósito. Ele passou por experiências muito, muito difíceis, principalmente durante a Segunda Guerra, quando ele foi prisioneiro em campos de concentração durante o Holocausto. E foi lá que ele lembrou uma verdade simples, mas muito poderosa. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Na prática, isso quer dizer que as pessoas que conseguem suportar o sofrimento são aquelas que encontram um sentido, mesmo nas situações mais duras. Isso mostra que a gente deve parar de buscar a felicidade como um destino e buscar o seu porquê. Qual é o seu valor único? O que você pode servir ao mundo? O que você pode criar? Quando você encontra o seu porquê, a vida deixa de ser uma série de tarefas e se torna uma missão que torna você inabalável. E o que isso significa para a gente? Que mesmo em meio ao sofrimento, quando tudo parece escuro e sem saída, ainda existe algo que pode dar sentido à nossa caminhada. E segundo Frankl, esse sentido ele não está fora. Ele nasce dentro da gente, nas nossas escolhas de cada dia. Ele entendeu que o sentido da vida pode aparecer de diferentes formas. Às vezes está em algo que toca o nosso coração de verdade, como um amor, uma amizade sincera, um aprendizado, uma música, uma lembrança boa, um momento simples que faz a gente sorrir. Mas tem horas que o sentido ele surge exatamente quando tudo parece mais difícil na nossa vida. E é a única coisa que a gente consegue escolher. É a forma com que a gente vai enfrentar aquilo. Porque mesmo quando o mundo tira tudo da gente, ninguém pode tirar a nossa liberdade de escolher a atitude que a gente vai ter diante da dor que a gente está vivendo. E muitas vezes é só olhando para essas dores que a gente percebe que existe... Muitas vezes é só olhando para essas dores que a gente percebe que existe dentro da gente algo que ainda não foi curado. Às vezes, o vazio que a gente sente carrega mágoas antigas, feridas de rejeição, culpa, perdas, palavras não ditas. Tem uma frase que vocês já devem ter escutado, que ela diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Você foi ferida, você sofreu e com certeza você não escolheu passar por isso. Mas você pode escolher a sua atitude diante dessa dor. Você pode ser uma vítima eterna ou a mulher que transformou a dor no seu maior propósito de vida. Nós só nos curamos das nossas feridas emocionais quando a gente para de negá-las. E o perdão é a nossa maior ferramenta. Perdoar é confrontar a sombra que você esconde. É tirar todo o lixo emocional de dentro da sua alma para que a sua essência ela tenha espaço para florescer. Perdoar não é simples, nem acontece de uma hora para outra. O primeiro passo é ter coragem de reconhecer para você mesma que tem uma dor aí dentro
que precisa ser olhada. O vazio existencial não é um monstro. Ele é o som da sua alma pedindo para voltar para casa. Então, se permita sentir esse vazio, essa solidão, chorar, escrever sobre isso, falar em voz alta, dividir esse vazio com alguém de confiança. Você não escolheu passar por certas dores, mas você pode escolher o que é que você vai fazer com elas daqui para frente. Você tem a liberdade para decidir que você vai usar essa dor para crescer, em vez de usar para se fechar ainda mais. Teve um tempo muito difícil da minha vida que eu percebi que eu estava apenas sobrevivendo. E eu já era terapeuta, eu já tinha entendimento, mas eu não olhava para mim, eu não olhava para as minhas dores, eu olhava sempre para a dor do outro. Eu vivia para as dores dos outros, né? Mas quando eu me via no silêncio, eu sentia um vazio, eu sentia a solidão. E eu perguntava para Deus como é que isso era possível se eu já sabia qual era meu propósito. Só que Deus diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu poderia conhecer e ajudar de fato o outro se eu não olhava para mim? Se eu não enxergava as feridas que eu tenho, que eu carrego, as dores e os não perdões que eu segurava? E quando eu fiz essa pergunta para Deus em meio à dor que eu estava vivendo naquele momento, de como era possível sentir esse vazio e essa solidão tendo todo esse conhecimento, eu também disse para Deus que eu estava aberta para que Ele me mostrasse tudo, que eu estava aberta para que Ele me curasse. Eu pedi cura e eu me abri para essa cura. Eu me permiti começar a tirar as minhas máscaras, mesmo sabendo o quanto isso ia doer. E daí começou o meu processo de autoconhecimento. E eu confesso para vocês, doeu. Doeu e ainda dói. Porque eu ainda estou no processo de me conhecer de verdade, de saber quem eu sou, de tirar as máscaras que eu coloquei, que eu descobri que não foram poucas. Mas hoje, eu escolho todos os dias me conhecer um pouco mais. Olhar para mim e me perguntar com coragem no final do meu dia o porquê daquelas emoções que eu senti naquele dia. E agora eu estou sempre buscando um sentido, mesmo que seja pequeno. E aos poucos, aquele vazio foi virando estrada para o meu recomeço. O que houve? Não? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer para sair desse vazio é permitir que Deus nos cure e nos mostre o sentido. Eu trouxe uma metáfora para resumir um pouco disso que eu falei aqui para vocês. E eu queria pedir para que vocês não levantem e não conversem entre si até eu terminar. Então agora, por favor, fechem os olhos de vocês um pouquinho, respirem e tentem esvaziar um pouco a mente de vocês. Na verdade, o máximo que vocês conseguirem, para que vocês possam se conectar com a história. Pode virar também, por favor. Depois tu olha se vai aparecer para o pessoal. Sai da frente. Alguém entra na live para ver se está conseguindo aparecer essa imagem daí, por favor. Tá aparecendo? Ótimo. Tem alguém falando aí, não tem? Você. Tá saindo da live. Ah, pode sair da live. Vamos lá. Eu vou começar. Por favor, vocês evitem olhar uma para a outra. Imaginem de verdade. Precisa fechar. Eu quero fechar os olhos para que você esvazie a sua mente. Não pense mais nada agora. Imaginem a seguinte cena, que é a sua vida.
Você é esse barco. Um barco lindo, forte, com tudo em ordem. Por fora, as pessoas veem sucesso. Olha que barco incrível, que mulher de sucesso. Mas esse barco está parado no meio de um grande mar escuro. Essa escuridão é o vazio que você sente. E o que é essa imensidão de água ao redor desse barco? É a solidão. Esse barco, ele carrega toda uma estrutura. Família, trabalho, os amigos. Mas ele está sempre vazio, porque a conexão mais importante, que é a com o motor dele, está desligada. E o que é que você faz quando você está à deriva? Você tenta se distrair para não encarar o tamanho do mar. Você fica limpando o lado de fora do barco, faz a agenda ficar lotada. Daí você tenta preencher a escuridão, dando festas a bordo ou fingindo que esse barco está cheio, quando na verdade ele é só um barco solitário e escuro. Essas são as suas máscaras. Tudo que você carrega em excesso. O trabalho em excesso, a comida em excesso, a bebida em excesso, o sexo em excesso. Enfim, os analgésicos rápidos. Mas nada disso consegue tirar o barco do lugar. Pelo contrário, quanto mais você se distrai na superfície, mais o vazio e a solidão do mar se agigantam. Mas chega um momento nesse mar que essa escuridão ela se torna insuportável, que você se vê obrigada a parar de olhar para a superfície e olhar para o horizonte. E é aí que você vê lá longe, fixo e inabalável, um farol. Esse farol, ele te mostra uma luz forte. Essa luz, ela é o sentido da sua vida. Ela é o ponto fixo. É a verdade que está lá te chamando, dizendo, ei, é por aqui, vem. O seu propósito, na verdade, não é aquele farol. O propósito é a sua coragem de ligar o motor do barco e traçar o curso em direção àquela luz. Então, quando você liga o motor e vai em direção a essa luz, a solidão de estar à deriva é substituída pela energia da jornada. O medo do escuro, ele é vencido pela certeza de que você sabe para onde você está indo. O vazio, então, se transforma em estrada. Ele deixa de ser um abismo para se tornar um mar que você precisa atravessar para chegar à sua verdadeira essência. Então fica a pergunta, será que não já está na hora de você ligar o motor do seu barco e começar a navegar em direção ao seu farol? Ligar o motor do barco é uma decisão pessoal, é a sua atitude. Mas como a gente viu, a solidão é o medo de se mostrar. O motor do nosso barco fica mais forte quando a gente ancora na verdade e no apoio mútuo. E é por isso que agora a gente vai dar o primeiro passo prático e corajoso para atravessar essa travessia. O farol da nossa jornada hoje será o círculo de acolhimento que a gente vai iniciar agora. Então eu convido vocês de coração a trazerem seus barcos, as suas feridas, os seus vazios e as suas máscaras, para que a gente possa começar a nossa terapia coletiva. E é aqui que a gente encontra coragem de ligar o nosso motor, porque a gente descobre que o nosso farol, muitas vezes, é a luz que brilha nos olhos da mulher que está sentada ao nosso lado. Bora começar a nossa terapia?
você, as suas palavras, elas estão rasgando a minha. Elas estão. E como estou medicada hoje, Não acredito que você não veio medicada. mas assim, tá aqui, tá servindo aqui, tá? Inclusive, eu precisaria que algumas fases de movimento para que eu pudesse. A gente vai repetir na terapia coletiva. Para. Vamos, deixa eu só encerrar a live aqui. Gente, obrigado. Mari, te amo. Vou encerrar aqui.